Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. E o canal Histórias Bíblicas no Contexto da Vida vai trazer hoje um assunto que está aí em toda a mídia, que é o assunto da guerra entre Israel e a faixa de Gaza, o grupo Hamas. E eu quero trazer para você aqui algumas informações explicando por que essa guerra está acontecendo, se é algo novo, se é algo que explodiu agora, ou se é algo já que vem acontecendo ao longo dos anos passados. E eu quero saber qual que é também a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo. Mas antes de eu entrar nesse assunto, se você ainda não é inscrito no canal, faça parte dessa família. Esse canal toda semana entrega conteúdo bíblico, uma história bíblica no contexto da vida, uma observação, e tem sido muito gostoso gravar os vídeos aqui para vocês e tem abençoado muitas pessoas com esse conteúdo. Então, se não é inscrito ainda, já aproveita, se inscreve no canal, curta o vídeo, toque no sininho para ser avisado. Eu tenho certeza que você vai gostar dos conteúdos que nós publicamos aqui. Bem, já se inscreveu, já curtiu? Então vamos ao conteúdo. Eu me atualizei ainda hoje, acabei de ver uma notícia anunciando que Israel já convocou 300 mil soldados reservistas para enfrentar aí a faixa de Gaza, esta guerra que está acontecendo contra o grupo Hamas. E isto, segundo aqui a matéria, é recorde, né? Então pode esperar que vai ter uma retaliação muito grande, então a resposta vai ser muito pesada. O próprio ministro de Israel declarou que Israel está em guerra e que o que eles haveriam de responder seriam, olha, sem precedentes, né? Já morreram mais de 1.500 pessoas, 900. Então pode esperar que vai ter uma retaliação muito grande, então a resposta vai ser muito pesada. O próprio ministro de Israel declarou que Israel está em guerra e que o que eles haveriam de responder seriam, olha, sem precedentes, né? Já morreram mais de 1.500 pessoas, isto é um número muito expressivo. E lembrando que estamos no 4º dia da guerra, né? Começou no sábado, hoje terça-feira, dia 10, e está ainda acontecendo a guerra lá entre Israel e aquele grupo árabe, o Hamas, a faixa de Gaza, e isso está muito intenso. É lamentável o fato de muitas pessoas morrerem, né, vítima das guerras, mas está acontecendo, infelizmente. E o que eu quero falar para vocês aqui, que é a dúvida de muita gente, né? Por que está acontecendo essa guerra lá? Primeiro, nós temos que recorrer à história. Nós nos lembramos muito bem que a terra hoje, a Palestina, onde está ocupando Israel, a Cisjordânia e também ali a faixa de Gaza, essa região antigamente já era povoada pelos hebreus, né? Eu vou citar os dias do Império Romano, quando Israel estava dominado pelo Império Romano, no primeiro século aí depois de Cristo, teve aquela revolta. Os judeus se rebelaram contra os romanos e acabaram perdendo a guerra e acabaram sendo expulsos das suas terras, né? Foram expulsos, foram espalhados aí pelo mundo. E quando foi lá em 1947, Israel novamente ganhou o direito de ser um Estado, né? Em 1948 foi assinado, portanto, o documento, inclusive um brasileiro fez parte, né, Oswaldo Aranha, tendo uma votação de 33 votos a favor, contra 13 contra, e 10 abstenções, para que Israel voltasse a ser uma nação, né? Então, se eu não estiver enganado, nesse tempo de 1.997.000 pessoas que habitavam ali no território palestino, 808 mil eram judeus, né? E nesse período já se tramitavam ali no final do século XIX para o século XX a ideia de construir um Estado para Israel. E essa ideia, quando foi publicada através de um livro publicado com essa ideia, com essa proposta,
os árabes já ficaram tensos e já não gostaram desta ideia, porque sabe-se que judeus e árabes têm um ódio, né? Os árabes odeiam os judeus, é um ódio grande. Sabe-se que os árabes ali têm uma origem semita, são os descendentes lá de Ismael. Os judeus também têm praticamente que a mesma origem, né? A diferença é que os judeus, porque eu digo que tem a mesma origem, porque os árabes são descendentes de Ismael. Ismael foi filho de Abraão, né? Junto com Agar, a serva. E os judeus, depois vieram mais conhecidos, né? Vieram justamente também de Abraão. Por quê? Porque Abraão teve Ismael, de onde vieram os árabes, e também teve um outro filho chamado Isaac, e Isaac teve dois filhos, um chamado Jacó e outro Isaú. E de Jacó vieram 12 pessoas, né? 12 filhos que encabeçaram as 12 tribos de Israel. E uma das tribos era chamada tribo de Judá, a mais influente, e daí o nome, né, acabou se tornando judeus, aqueles que eram da tribo de Judá. Então, se você observar, todos têm a mesma origem, iniciando ali em Abraão, foi o cabeça, o patriarca, desses povos que futuramente acabaram ocupando essa terra aí da Palestina. Daí, quando foi nesse período, portanto, logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial foi em 1914, e depois na Segunda Guerra Mundial foi em 1945, 1947, portanto, as nações se uniram, fizeram, portanto, essa reunião e aprovaram um novo Estado para Israel. Isso aconteceu em 1947. Em 1948, portanto, foi assinado, e o grupo árabe não aprovou essa ideia. Por quê? Porque quando foi feita essa aprovação, né, foi dada aos judeus pelo menos aí 57% do território palestino, e foi dado 43% para os árabes que já habitavam ali. Lembrando que a terra da Palestina antigamente era chamada Terra Prometida, Terra de Canaã. Quando os judeus foram expulsos ali da sua terra, né, como uma punição para os judeus, eles mudaram o nome para a Palestina, que é o antigo território de Canaã. Então ele já pertenceu, esse território já pertenceu a Israel lá no passado. E agora, de volta, ganharam, portanto, 57%, né, desse território, e ficou 43% para os árabes. Agora pensa comigo como que não ficou a cabeça dos árabes, né, sabendo que agora 57% de todo aquele território foi entregue para os judeus, o povo que eles odeiam demais, e eles praticamente entenderam que aquelas terras pertencem a eles, né? A terra são deles. E essa briga entre árabe e judeu é uma briga antiga, né? Os árabes acreditam que a terra é deles, os judeus, não, a terra é nossa. Então você percebe que a briga é por causa de território ali. Aí, 57 contra 43%. Logo naquele mesmo ano, né, não deu nem tempo de Israel comemorar, já começaram as guerras. Houve uma guerra intensa entre árabes e judeus, e no final dessa guerra os árabes perderam, brigaram pelas suas terras, porque não aceitaram que Israel tomasse conta daquela quantidade de terra, né? E nessa luta, o que aconteceu? Os árabes perderam, a faixa de Gaza perdeu, tá bom? E aí Israel, que tinha ali 57%, acabou tomando conta, ganhando, venceu a guerra e ficou praticamente com 79% do território da Palestina. Então acabou ganhando a guerra e ganhando mais território. Com isso, a Gaza, os povos palestinos ali, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, acabaram perdendo mais espaço. Então hoje a Palestina, ela praticamente divide-se em a Cisjordânia, né, e a faixa de Gaza. A Cisjordânia, eles gostam mais assim, a questão do diálogo, então eles acreditam mais em manter o diálogo com Israel. Tanto na época ainda em vida o Yasser Arafat, né, eles sempre mantiveram um diálogo com o Israel. E agora o grupo, acho que era Fatah, né, ainda mantém esse diálogo com Israel. Porém, a faixa de Gaza, que em 2007, né, o Hamas assumiu o poder, que
Foi criado o Hamas como um grupo político que ia lutar para ter as suas terras de volta, né? Era mais uma guerra política, uma guerra ali voltada para resgate de terras, então não ia muito para essa direção de terrorismo mesmo, tá? Isso em 2007, quando a pobreza ali na faixa de Gaza era de 40%, 10 anos depois, em 2017, foi para 57%, se não estiver enganado. Então aumentou demais, né, o número de pessoas que passam fome lá. Então, hoje em dia, acho que uns 80% tem dificuldade. Então é um país de pobreza. Tá? Esse grupo Hamas foi criado justamente como uma finalidade política. Né? Agora, acabaram de fazer uma ameaça a Israel, dizendo que se Israel não interromper os ataques, vai matar todos os inocentes, crianças, as pessoas que não tiveram refém. Eles disseram que vão matar. Então, quando eles anunciaram essa medida, né, de você ameaçar matar pessoas, matar civis, para trazer um terror, aterrorizar o mundo, isto é um sinal de que se trata de um grupo terrorista. Né? Lógico que a maioria dos especialistas não querem acreditar que o Hamas seja um grupo terrorista, mas as últimas reações ou ações deste grupo têm demonstrado características de um grupo terrorista. Né? Que Deus possa nos guardar e possa ajudar aí que isso logo tenha fim. Tá? A partir desse momento, então, agora o Hamas, que tem o apoio aí do Irã e também acho que da Turquia, se não estiver enganado aqui, né? E do Catar, o Catar que sediou a Copa do Mundo, está apoiando o grupo Hamas, bem como o Irã. Eles estão dando apoio e estão atacando Israel. Né? Estão pedindo com certeza, né, ajuda ali a Cisjordânia, como que diz assim, este agora é o momento. Então eles estão ali muito mesmo nervosos, com muito ódio, e estão lutando contra Israel. E a crença da Cisjordânia era, vamos manter um diálogo, assim nós vamos conseguir resolver. Mas a crença ali da faixa de Gaza, do grupo Hamas, é a seguinte: eles acreditam que a única maneira de acabar com tudo isso, de resolver o problema, é destruindo definitivamente os judeus. Então há sangue nos olhos, há muito ódio por parte dos Hamas, e eles querem a destruição total de Israel, dos judeus, eliminar os judeus da terra. Então a filosofia deles é essa, e eles estão muito a fim de matar todos os judeus, e isto está gerando todo esse conflito, toda esta guerra. Né? E o fundo de tudo isso é um ódio por causa do território palestino, que agora Israel ocupou grande parte e praticamente Gaza está totalmente cercada. Né? De um lado tem o Egito e do outro lado tem Israel. Então vão fugir para onde? Né? Vão fugir para onde? Israel cercou todo o território, seja pelo mar, pela terra, pelo ar. Então praticamente Gaza está isolado. Então, gente, está explodindo bombas, está tendo muita morte, muita destruição. E já hoje é o 4º dia que está acontecendo isso, né? E é uma guerra que infelizmente vai ter ainda um desdobramento mais negativo. Infelizmente, guerra traz tristeza, traz morte, traz miséria, traz muita coisa ruim. Então tudo isso por causa das terras. Aí quero saber de você o que você acha, né? Grupo Hamas estão lutando, está errado, estão brigando pelas terras, é assim que briga, Israel está errado em revidar, né? É assim que se resolve, não é assim, estão brigando, tem uma outra maneira de resolver. Você acha que esses dois países estão certos, estão errados? Qual é a sua opinião sobre isso? Tá? Pode analisar a história, não vou contar mais porque já são 13 minutos, não quero deixar mais longo, mas você vai ver que já teve outras guerras, a Guerra de 6 Dias, né? Teve a guerra do Yom Kippur, teve outras guerras que eles, olha, enfrentaram ali, e essas guerras morreram muitas pessoas. Essa do Yom Kippur aí foram 3 semanas, se estiver enganado, morreu 2.500 pessoas ali, e agora nós temos, em 4 dias desta última guerra agora, já morreram 900 pessoas só em Israel, em 4 dias. Você imagina o que pode acontecer. Portanto, é por isso que eles estão brigando, né? Povos palestinos brigando por causa de terra, brigando porque tem ódio um do outro, e somente Deus pode dar um fim nisso, pode resolver essa situação. Bom,
algumas informações para esclarecer essa guerra. Estamos acompanhando, que Deus possa ajudar. Eu quero que você ore por Israel, ore pelo Oriente Médio, né? Nós não somos a favor de guerra, nós queremos que haja uma paz, que haja calmaria, mas infelizmente está acontecendo isso tudo lá, né? Que Deus assim possa entrar em ação e ajudar o mundo a ter paz. Bom, se gostou desse conteúdo, curta, compartilha, manda para mais pessoas. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Eu tenho certeza que aqui vai ser sempre uma bênção conversar com você e trocar informações. Graça e paz.